Olá, no Papo de Engenharia, com duas pessoas queridíssimas que estão voltando aqui para falar mais um pouquinho, que deixou de falar lá atrás, tá? As duas falam bastante. Ana Paula Mazieiro, engenheira civil. Ana Paula Guimarães, engenheira agrônoma, né? E o vídeo das duas que já estão lá postados são de altíssima qualidade, né? A Ana Paula nos fez chorar, né? Com a fome zero. Ana Paula Guimarães. Ana Paula Guimarães, não, porque eu tô olhando aqui para ela. A Ana Paula Mazieiro também contou muita coisa incrível da sua vida. E hoje nós estamos aqui, as duas Anas, né? Para falar mais um pouquinho sobre sistema de uma forma geral, sobre as mulheres na engenharia. Enfim, a gente vai trazer um pouquinho aqui mais sobre essa pauta que eu acho que é muito importante, né, para esse fortalecimento da engenharia. Marco Antônio Barbosa, ele está aqui olhando as mensagens. Eu estou sempre aqui. Mas ele vai falar, ele vai agradecer um pouquinho a presença de vocês. E vamos lá, Marco. Primeiro, eu vou fazer o seguinte. Hoje a gente está, de alguma maneira ou de outra, trazendo aqui duas engenheiras que têm uma trajetória das mais brilhantes, as duas. Passaram pela vida e pela escola com brilhantismo, passaram pela sua formação com brilhantismo. Hoje tem um trabalho extremamente dinâmico em vários órgãos, em vários locais. E eu achei que elas, como hoje talvez, com certeza hoje é o nosso último programa de gravação que nós está fazendo desse ano, né? Nós só vamos voltar em março para fazer. Então, a ideia minha e do Barata é trazer a vocês aqui para a gente homenagear. Uma, porque vocês foram as pessoas que mais se interessaram, várias outras pessoas também, mas vocês foram as que mais se interessaram pelo podcast Papo de Engenharia. Fortaleceram o podcast, indicaram gente, trouxeram pessoas, trouxeram discussão. Dentro da agronomia, o pessoal da agronomia, eu tenho que agradecer, nós trouxemos mais de 5 ou 6 pessoas da agronomia, que é uma área da engenharia muito forte no Rio de Janeiro. E a Ana Paula Mazieiro, que eu acho que deu para a gente uma grata satisfação, trazendo duas pessoas aqui brilhantes para poder participar, Vicente Loureiro e o Evânio da Multa, entendeu? E Ana Paula Guimarães me indicou o engenheiro de alimentos. Difícil, o cara veio de Valença para poder, olha como é que pode. É possível, é amigo dela, eu falei que era dela, que ela conhecia o outro, que conhecia o outro, e eu cheguei, esse rapaz que trouxe e fez uma entrevista muito boa sobre engenheiro de alimentos, que eu achava que tinha uma simbiose entre alimentos e gastronomia. E tem, ele falou que tinha, então nada tem a ver, porque tem uma mecânica diferente, claro, mas tem a ver. Era isso, queria agradecer a você, não vamos bater um papo aqui leve, suave, e como é sempre, sem roteiro, sem script, a gente fala sobre qualquer coisa. E aqui eu queria fazer o seguinte, a BMEC, que é o nosso patrocinador, a Associação Brasileira de Engenheiro Mecânico, que eu e Barato somos diretores que a gente está fortalecendo agora, o presidente é o André, é lá de Itaperuna. Tem a Braip do Jorge Omar, Jorge meu camarada pra caramba, gente muito boa, e Jorge está toreando agora, ele está com dificuldades, ele está trabalhando muito na área de inspeção predial de gás. As empresas ele está administrando. O IBEC é Paulo Dias, que é uma figura doce, Paulo Dias. Eu ligo para ele, fui almoçar outro dia com ele. Paulo é assim, as pessoas que eu tenho uma grata satisfação de ter conhecido. Assim, né? E o Paulo Dias é um dos maiores engenheiros da área de engenharia de custo da América Latina, né, Paulo? O Barato. E ele tem o IBEC, é um curso lá. Quem quiser fazer o curso no IBEC, é só ligar para o Bruno e falar com o Bruno que assiste o podcast, que o Bruno dá até um possível bolsa lá, ou faz um desconto lá. E finalizando, tem a Contec, que é uma empresa da área de engenharia ligada inicialmente a elevadores, manutenção de elevadores, mas faz a parte de consultoria, de perícias, vistoria, vistoria predial, que é do Barato, que é meu amigo Barato, que é o cara que é o dono da empresa que tem e que fortalece essa tese da discussão política dentro da engenharia. Bom, é isso, Luiz. Você tem alguma ideia como começar? Senão nós começamos. Não, já iniciamos já, né? Acho que já uns 10 minutos aqui.
Vamos começar por quem? Qual Ana Paula quer começar? Pode ser você, É, Ana? tá, Tanto faz, vocês Tanto escolhem. Vamos faz? trazer tanto faz. um ano aqui. Vamos Quer, trazer um, tira para né? o ímpar. Tá, E um pra Dolacy. já. Opa, Quem ganhou? Então, a Ana Paula Guimarães ganhou. Você? ela ganhou. Ela ganhou. Então você vamos ganhou. lá. Ana, Como é que a gente começa? Começa por onde? Pelo início? eu vou começar o seguinte. Diga aí. Não vou fazer uma retrospectiva, mas sim uma avaliação do que vocês entenderam, né? O que o sistema pode melhorar. O sistema, eu digo contra a e multa, no olhar da mulher, não no olhar da nosso, né? Corriqueiro, porque cada um tem um olhar diferente. E eu acho que, como já falei, a gente precisa estar muito unido. Uhum. Unido em prol da sociedade, em prol da engenharia e não por blocos. O que vocês enxergam isso, se a minha fala está sendo coerente ou não? A minha preocupação sempre foi abraçar todos. Independe do que é, do que foi, do que está sendo, se trabalha ou não trabalha, está aposentado ou não. O que você pode traçar, né, em 2025? O que você achou que poderia melhorar ou o que falta a gente, né? Eu digo a gente no modo total. O que a gente pode fortalecer em prol de um caminho mais forte? Tá, vamos lá. Acho que eu posso começar falando das ações que foram feitas, né, através do sistema Confé CREA Mútua, agora em 2025, com foco específico nas mulheres, né? Uma visão como coordenadora do programa Mulher do CREA Rio e outra como diretora da Mútua Rio. Na verdade, a gente conseguiu fazer aqui no estado do Rio de Janeiro uma junção das duas entidades, né? Focando em programações que visassem ajudar as mulheres no seu desenvolvimento profissional, criar também um grupo de network entre elas, fazer com que houvesse esse movimento, que a gente conseguisse ter mais visibilidade. O que eu observei? Antes de falar o que eu observei, a gente, antes de começar a gravação, estava falando um pouquinho sobre essa questão dos nichos. Eu sonho, na verdade, com um dia em que a gente não precise ter ações separadas para homens e para as mulheres, que a gente já tenha superado essa discussão e que, de fato, nós tenhamos tratamentos igualitários, né, dentro das nossas áreas de trabalho, das nossas áreas de atuação. Eu vejo que essa mudança, essa melhoria, ela já vem acontecendo quando, ao conversar com gerações mais novas do que a minha, muitas das meninas e das mulheres, elas não entendem o que eu tô falando, porque elas não passaram pelos mesmos problemas que eu. E quando eu converso com mulheres mais velhas que atuam na nossa área da engenharia, agronomia e geociências, muitas das coisas que elas contam que passaram já não faz parte, já não fez parte da minha realidade. E eu acredito que da Ana também não, né? Então, acho que o principal ponto é esse, a gente conseguir avançar de modo que não seja mais necessário a gente estar discutindo essas pautas, né? E aí, trazendo esse balanço, o que a gente conseguiu fazer em 2025? Primeiro, através do programa Mulher. Na virada do ano, quando nós estávamos pensando no planejamento, muito em cima do que foi definido pelo Confeia como plano de trabalho, né, para esse triênio, uma das temáticas era o combate da violência contra as mulheres. E aí eu recebi o dossiê Mulher 2024, que é uma publicação com dados do INSP, Instituto de Segurança Pública, e dados assim assustadores que vem falando das estatísticas de violência contra as mulheres. E aí uma das nossas metas foi, vamos tocar neste assunto. Só que uma coisa que eu ficava assim muito agoniada é nós falarmos de mulher para mulher, a gente precisa furar a bolha, né? Então, qual foi o melhor meio que a gente encontrou para alcançar o público masculino? Fazer uma campanha anual com a divulgação desses números, né, através das redes sociais do programa Mulher, envolvendo mulheres não necessariamente que fazem parte daquele dia a dia. A gente fugiu disso de ter só conselheiras ou só presidentes de entidade. Nós abrimos um chamado para toda e qualquer mulher formada ou ainda graduanda que quisesse participar, né? E a gente teve uma participação muito interessante logo no primeiro mês de divulgação. A gente já estava com todas as
as possibilidades, né, preenchidas, fechamos um número de vídeos e foi trazendo esses números. Foi um trabalho que teve um reconhecimento não só no estado do Rio, mas em outros estados também. Os homens que nos cercam, né, eles começaram a discutir um pouco mais isso. Eu acredito que a gente não consegue alcançar de uma forma direta aqueles que praticam ações de violência e de discriminação. Mas, por exemplo, a gente traz uma sensibilização maior para outros homens que trabalham junto com a gente, que têm um olhar mais atento e de maior proteção, de começar a ver se aquela mulher ela está um pouco mais calada, ou ela mudou um pouco a sua forma de agir ali dentro do seu trabalho e tal. Eu estava até conversando com um colega da multa outro dia, não era daqui do Rio, ele estava comentando sobre isso. Olha, eu trabalho com uma pessoa que eu sinto que ela está passando por alguma situação relacionada à violência, e eu tô de alguma forma tentando me aproximar e criar um ambiente em que ela se sinta segura para poder conversar, né? E ele contou que às vezes em roda de conversas com um amigo, ele escuta uma fala ou outra e consegue chegar junto daquele cara e confrontar de uma forma mais direta. E era exatamente isso que a gente queria e que a gente conseguiu observar que esse movimento está, de certa forma, acontecendo, né? Porque assim, é muito fácil a gente falar que precisa mudar aqui e ali, que a gente precisa viver um mundo, um sistema menos machista e mais acolhedor. Mas, de fato, o que a gente está fazendo para poder mudar esse ambiente que a gente está vivendo? Então, esse foi o primeiro passo. Agora, para 2026, dentro das ações voltadas especificamente para o combate à violência, a gente já consegue, como sistema, né, como CREA, dar entrada em selos, né? Que é o selo Empresa Amiga da Mulher, da Secretaria do Estado da Mulher, e o outro selo que é o Nós por Elas, que é uma iniciativa da ABNT com o Sistema Confea, CREA e Mútua. E a partir do momento que o nosso conselho, a Mútua ela já tem esses dois selos e o Confea também, o CREA ainda não. A partir das ações que a gente desenvolveu em 2025 e que vai conseguir esse selo para 2026, a nossa ideia é fazer uma difusão disso para as empresas que estão cadastradas, registradas dentro do nosso conselho profissional, servindo de exemplo para que elas também tomem, né, ações nesse sentido, né? Deixar a Ana falar um pouquinho, senão eu falo demais. Não, perfeito. Assim, a ideia é realmente seguir nesse caminho e espero que não possa ser tão difícil como É, foi eu 2025. queria só deixar a Ana falar, porque você já deve estar com o discurso pronto. Vai falar. Bom, boa tarde. Mais uma vez, muitíssimo obrigada aqui pelo convite, Ana. É maravilhoso estar aqui com você. Você é maravilhosa, você sabe disso. Ela está dando um show aí no programa Mulher. E aí, vocês que nos ouvem, né, e nos assistem, eu tô assim, meio de pescoço duro, então vai ser meio um Robocop, né, mais feminina. Aqui. Barata, a Ana colocou uma coisa muito interessante, que as nossas amigas mais velhas da engenharia, elas viveram coisas e que a gente já não assiste essas coisas. E as mais novas, que a gente já está meio no caminho, né? Eu já estou no Já. 53, então as mais novas, elas, algumas coisas que a gente viveu, elas já não reconhecem também. Então isso é um grande avanço. A Confederação dos Engenheiros Agrônomos do Brasil, a partir do ano de 2019, nós realizamos aqui no Rio de Janeiro um Congresso Brasileiro de Agronomia. Naquele momento, nós colocamos para dentro do Congresso uma mesa só de mulheres. E a partir dali, todos os congressos que ocorrem, ele é bienal, ocorre a cada 2 anos, a gente passou a ter essa discussão dentro do Congresso, para buscar o que está acontecendo lá nos estados com as engenheiras agrônomas. E essa mesa, ela é de uma riqueza, e não é uma sala só do Clube da Luluzinha. Os homens vão a essa sala. E eles colaboram com informações. E eles também destacam as engenheiras que eles presenciam e que passam por situações. Então, como esse chamado tem sido tão forte, que é a forma que a gente tem de conhecer o problema para poder atacar e atuar sobre o problema. Então, eu tenho visto muitos avanços. Precisamos melhorar ainda. E, inclusive, entre nós mulheres. Porque existe também o silêncio. É interessante como é que o silêncio sobre as mulheres, ele recai e faz com que a gente se cale. Este ano,
eu passei por uma situação de campo muito delicada, a ponto de eu ser trocada de área de atendimento por uma pessoa que resolveu me seguir dentro das áreas rurais. E foi a um nível tal, eu como técnica e a outra pessoa lá passou a fazer esse tipo de atitude e eu tive que encaminhar a minha chefia de trabalho e eu ser trocada, para Vai que trazer eu aqui. pudesse ter Obrigado, garoto. segurança. Então, essa questão Ai, que da segurança da mulher, lindo! ela é muito séria. E eu vivi isso, muito obrigada. Aqui, ó, na pele, nervosa, porque eu não sabia se eu ia Você ficou entrar numa nervosa? área rural e Flores. voltar para casa com tranquilidade. Até que fui trocada de região de atendimento. Então, vejam que a gente passa por isso e continua passando o tempo todo. E tudo isso porque eu orientei mulheres a fazerem coisas que as elevaria enquanto pessoas. Você sabe, uma coisa, você está falando de um assunto, eu conversei com. Eu não vou citar o nome, eu vou fazer um comentário sobre a morte daquelas duas meninas numa escola. Eu não vou citar o nome. Triste. Que, Chefete. mas eu acho que eu não quero localizar para ter a discussão, eu quero falar uma discussão Mais amplo. mais ampla, né? Elas morreram porque a justiça determinou que o cara que já tinha ameaçado elas fosse trabalhar com elas. Você vê que nós precisamos avançar mais nessa Uhum. discussão. Exato. Precisamos Exato. avançar mais. Duas professoras, não sei se eram engenheiros, Não, duas professoras, uma, mas uma é psicóloga. mas Exato. é uma coisa, o que você está falando procede. Então, é assim, porque eu costumo falar daquilo que eu realmente presenciei. E quem vai a campo, a Ana Paula sabe disso, a gente presencia coisas que a gente não imaginava acontecer. Há um tempo atrás, eu sofri uma colisão no meu carro, uma colisão traseira. Eu fiquei presa dentro do carro. E eu não tive socorro imediato. E foi um caminhoneiro quem passou e prestou o socorro, porque quem bateu parou lá longe, também porque o carro perdeu toda a água, né? E aí não teve mais como fugir. E aí foi interessante que quando chega o socorro, o resgate, aquela coisa toda, e o caminhoneiro vai até onde estavam sendo abordadas já aquelas pessoas, a fala deles era assim: ah, aquela pessoa é maluca. Vocês viram que era uma moça que estava no carro? Ah, ela é maluca. É sempre assim, Eu né? estava na pista da direita 80, faltando 3 quilômetros para entrar na entrada lá do meu município. Eu estava voltando de trabalho, eu estava indo para casa. Então, quando eles souberam era uma mulher, então era mais fácil dizer que era uma maluca. E você estava errada. E dizendo que eu Você estava estava errada. 80 numa pista de 100, ou Exatamente. 120, ou 40. Só que eu estava na minha pista certa, que eu já ia virar à direita para entrar para o meu município. E aí eu fiquei depois analisando isso, quer dizer, era uma mulher, né? Então, só que as pessoas que presenciaram ali, eles falaram assim, não, ela estava certa, tá errado, não faça isso com ela. E o rapaz não fez o registro errado, ele fez o registro certo. Por quê? Porque eu estava lá, nervosa, certo? Num canto, o rapaz me sentou no caminhoneiro, falou, fique calma aqui e eu vou verificar quem é que está parado naquele carro lá da frente. Então, foi muito interessante. Na hora eu estava bem, depois eu fiquei muito nervosa e algumas coisas têm acontecido ainda comigo, talvez, não sei, em reflexo disso, De né? estresse. De estresse. Isso aí pode ser. O estresse do dia. O estresse foi tão grande que quando eu entrei no reboque, o rapaz falou assim, ó, você sobe aqui, eu tenho que levar o carro e deixar em algum ponto. Eu falei assim, eu não posso entrar no seu carro, do Tá com reboque. medo, né? Do reboque? Aí ele, por quê? Aí eu falei assim, eu tô muito nervosa. Somos todos adultos, né? O meu organismo simplesmente se soltou. É como se eu tivesse o meu ciclo ali naquele momento. E eu não estava ferida. Mas eu tive que forrar o banco para poder me sentar. Mas isso é normal. Mas de tão nervosa. Nervosa que E você ele tá. falou, calma, Calma. isso acontece. E eu não estava menstruada. Isso acontece. Isso. Mas foi o estresse. E ele falou assim, é incrível porque você passa uma calma
Ele falou assim, você esteve diante das pessoas do acidente, você estava tão tranquilo, a sua fala é muito mansa. Aí ele, mas eu tô vendo que você não estava calma. Você segura a sua atenção para você não piorar as situações, mas você não está tensa. E aí ele me levou até um determinado ponto onde eu pude saltar daquele carro, ele me ajudou e enfim, e ele teve que forrar o banco. Eu estava morrendo de vergonha de entrar naquele banco. E aí, Ana, imagina nós mulheres, né? Como é que a outra pessoa olha pra gente e fala assim, o que que houve? Tá toda assim, tá toda... É isso, Marcão. É isso que enquanto mulher a gente passa e às vezes o outro não consegue perceber. Mas E as pessoas vocês são de conseguiram uma ter vitória muito empatia, grande, né? porque o Mas sistema... é muito difícil o homem perceber. É, A eu Ana vi. estava contando essa Muito. situação da batida dela e eu me lembrei de uma coisa que aconteceu comigo. Eu estava indo para a faculdade, isso tem muitos anos, na Avenida Brasil, naquela faixa, naquela pista lateral, né, que são dois carros engarrafados, super de manhãzinha. O caminhão simplesmente ele resolveu fazer uma terceira pista no meio. E aí a roda do caminhão, a parte de cima dela era da altura do meu rosto, sentada no banco. Eu buzinava, 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 tipo, desesperada É. pro caminhão parar e ele não parava. E eu comecei a gritar e ele continuou vindo pra cima de mim. E não dava pra eu subir na calçada, porque a calçada era muito alta, não dava pra ir pra frente porque tinha carro atrás também, e eu simplesmente estava imprensado. Ele só parou porque ele quebrou meu retrovisor. Naquela época, a polícia ainda vinha e fazia BO no local, né? E aí, É. quando o policial chegou, eu liguei pro meu pai conseguiu vir rápido também. Ele falou pro policial assim: Nossa, mas essa menina é muito escandalosa, ela não parava de gritar e a culpada foi ela. E olhando pra cara dele, eu, tipo assim, como é que ele fala que eu sou culpada? E olha, pro seu policial, ela ainda tirou o carro do local. Eu, claro, tá cedo, eu vou parar a Avenida Brasil inteira, eu tenho um pingo de bom senso, né? Aí o policial me perguntou o que que aconteceu e eu fui e contei pra ele. Aí ele falou assim: tá, mas você acha que ela é escandalosa porque ela estava gritando? Você quase passou por cima dela. Imagina o desespero dela dentro do carro, vendo a roda passando, tipo, vindo em cima dela. Você ouviu ela gritar e você não parou? Aí ele ficou sem ação, porque ele ouvia eu gritar e ele não parava, entendeu? Como Mas é isso? aconteceu isso comigo, eu não gritei. Eu estava desesperado porque eu tinha pego o carro do meu pai escondido. Ah, E o ônibus, ele não me viu e foi chegando, e pegou meu retrovisor e pegou o paralama. Mas a minha preocupação não era, assim, gritar, eu estava gritando, eu acho, mas era entregar o carro do meu pai, que eu tinha pego Entregar escondido, o carro inteiro, na né? Avenida Brasil, na altura do Caju. E aí, acho que foi o motorista, ele não parou, mas isso aí, tudo isso vamos dizer, é normal, né, na cabeça deles. Eles querem o seguinte, ó, eu vou tirar o meu Uhum. e você que é o culpado. O ser humano que eu digo, né, As as pessoas pessoas. querem buscar um culpado. Só que vocês não podem buscar essa culpa e abraçar a culpa. Você, contando a sua história agora, você não foi a culpada, mas você abraçou a culpa, né, no sentido de você, na hora que você relaxou, houve, né? Aí você teve que ficar com vergonha, enfim. Nós, assim, pessoas de bem, a gente puxa muita culpa pra gente. Não só as mulheres, eu acho que assim, uma grande parte das pessoas do bem. tudo bem. E isso a gente precisa mudar. A gente precisa mudar isso. Mas como é que você vai mudar isso? Uma cultura que já vem de décadas, uma pessoa que já foi formada para fazer isso, e a gente querendo mudar algo agora. Então, o que vocês estão passando aqui, então, assim, isso vai demorar muito para se resolver. É uma mudança de cultura que transpassa gerações, né? Com certeza. Com Eu certeza. queria voltar para a questão da engenharia, que eu Peraí, eu achei quero interessante. agradecer as flores É, primeiro, a vamos lá. Foi delicadeza. exatamente dentro daquela homenagem. Lindíssimo, Pois é. meu Aquela homenagem que a querido. gente acha que Obrigada. vocês merecem. Eu Maravilhosa. procurei ser Obrigada. girassóis para não dar nenhuma conotação que não fosse a conotação da amizade pura e correta. Mas eu queria ter esse sistema, o sistema Confecreia, ele continua sendo elitizado. Ele é de homens brancos. Sim. Continua. A gente precisa fazer alguma coisa, Ana Paula Guimarães e eu chamei até de propósito por causa disso, porque são duas Ana Paulas brilhantes. E assim, Obrigada. Ana Paula. Macieiro e Guimarães, a ideia
é a gente transformar o sistema. A gente só transforma o sistema se a gente participar por dentro dele nessa transformação. Com certeza. Quando eu estava no Sindicato de Engenheiro, lá dos anos 90, quando eu tinha a menina da Paraíba, eu esqueci o nome, a Alméria fazia a convocação de mulheres. Só tinham 2 ou 3 mulheres. E a gente ia para fortalecer o grupo das mulheres. Hoje só deve ter mais de umas 50. Né? Passado 30 anos, 20 e tantos anos, a gente foi conseguindo agregar mulher. Não tem, a gente não consegue agregar mulher no sistema Confecre. Difícil, ainda mais mulher jovem. Vocês são as poucas que devem ter por aí. Então, como é que a gente faz? Qual é o programa que tem para a gente capturar? E aí eu estou falando capturar de trazer a pessoa mesmo para dentro do sistema para poder a gente ter mais representação. Marcão, a gente tentou fazer vários eventos esse ano, Programa Mulher e Mútua Mulher, furando a bolha, né? As pessoas falam assim, nossa, mas vocês fizeram aula de defesa pessoal, yoga, dança, coisa mais estranha. Não é, gente. Eu preciso testar para saber o que vai funcionar com cada público, né? Erro e acerto. A gente fez uma pesquisa, na verdade, que foi lançada pelo CREA para toda a base de mulheres. Pouquíssimas responderam. Quais seriam os seus interesses e etc. E através disso a gente começou a montar as agendas de acordo com as expectativas delas, né? Como a Mútua tem essa visão assistencialista, é uma caixa de assistência barata mais do que ninguém conhece, por já ter sido diretor, a gente pensou em coisas que incentivasse a busca pelo equilíbrio, né? Da vida pessoal e da vida pessoal, porque a gente sabe que surta mesmo. Sim. Num mundo em que hoje em dia você não desconecta em momento nenhum, o celular, o WhatsApp, ele não te deixa descansar. Acaba o seu horário de expediente, mas as demandas elas continuam chegando. E aí você precisa alcançar essas mulheres fazendo coisas diferentes e demonstrando que o sistema está ali não só para cobrar, mas também para apoiar e começar a ouvir as suas expectativas. E foi muito interessante que a gente conseguiu alcançar mais de 400 mulheres ao longo do ano, né? Com ações diferenciadas. Fizemos também algumas voltadas para a capacitação, numa parceria do programa Mulher com o Progredir. E digo para você, é a segunda vez que eu coordeno o programa. Nesse ano, a gente alcançou muitas mulheres de fora das nossas associações profissionais, que já participam mais do dia a dia do conselho, e fora o nosso conselho. Então, eu acho que é isso, você fazer atividades que atraiam essas mulheres. Através disso, elas conseguem conhecer um pouco mais o funcionamento do conselho por dentro e podem ou não se identificar e se interessar a serem conselheiras ou começar a participar das entidades. Mas, Ana, assim, você só consegue se oportunizar. Porque, na verdade, você precisa dar oportunidade para a mulher. Hoje, no plenário, nós temos só 10, 12 mulheres, 15, Não, 17 mulheres. 17. 20%. Mas aí, Marcão... Como é que eu faço para poder... Eu preciso ter uma política que ultrapasse o CREA e vá nas entidades. Mas as aí entidades precisam entender essa transformação que o CREA precisa ter, porque a mulher precisa ter uma representação, e vamos aqui no barato, quase que meio a meio. A gente precisa ter uma coisa equilibrada. O que acontece? A Paula tem alguma coisa? Estamos longe desse equilíbrio, mas Muito. a gente está tentando, né, Ana? Muito longe. Recentemente, e não muito distante, né? Nós tivemos aí a posse da ABEA Rio de Janeiro, né, Associação Brasileira de Engenheiros Arquitetos aqui do estado. E foi interessante porque tinham muitas engenheiras que não participavam da própria ABEA e se inscreveram recente e já vieram fazer parte da diretoria. Porque as mulheres estão também entendendo o chamado. Não adianta Ana Paula Maziero, Ana Paula Guimarães e outras engenheiras levantarem a bandeira e as demais não virem para fortalecer esse eco. A gente precisa fortalecer o time de mulheres. E eu vi isso com muita clareza na posse da ABEA. O quanto de meninas novas que começaram a aparecer. Presidente é a... Exato, é a Satamini. A Satamini. Exatamente. Ela está vindo como presidente de
muita bagagem, sabe? Foi fundamental ela vir como presidente. Ela tá com umas debilidades físicas, a gente sabe, mas aquela cabeça é fabulosa e a gente precisa aprender com o que está ali dentro. Não, mas ela é sensacional. Ela é sensacional. Então a gente precisa aprender com tudo que ela pode nos passar e pode. Ela está por defender a tese de doutorado dela. Coisa mais linda que meu beijo para ela. Tudo bem, mocinha? Que ela é uma mocinha linda, né? Não houve quem não quisesse estar ao lado dela para tirar uma foto. Então foi muito bacana ver a meninada chegando. Falei assim, eu ouvi o chamado, eu quero fazer parte. Porque não adianta a gente ficar fazendo um eco sozinha, a gente tem que fortalecer esse eco. Não adianta a gente só sensibilizar os homens e eles olharem e falar assim, é como os políticos, né? Quantos votos eu tenho lá? Se você não apresenta quantos votos você tem, o projeto não vai rolar. Então é alguma coisa mais ou menos assim que a gente vê no É por sistema. aí. Tem que ter eco e um eco forte de mulheres, para que o sistema tão masculino, tão branco, tão experiente, Também é um outro problema. seja capaz de nos ouvir, nos dar voz e vez. A IARJ furou uma barreira, elegeu uma presidente por um mandato, depois reelegeu, que fui eu a primeira presidente. Agora nós temos aí outras entidades no Rio de Janeiro com mulheres eleitas. Então isso é fabuloso, importante. porque até então eram só homens na grande maioria das entidades. Agora a gente tem que fazer o outro lado desse tabuleiro de damas. A gente tem que colocar conselheiras lá no plenário. A gente precisa ocupar espaços, mas a gente também tem que fortalecer a nossa fala entre nós mulheres, Uhum. porque senão vai continuar o time do Bolinha lá e o da Luluzinha aqui. Tem que E ter uma não é integração. isso que a gente quer. Não é isso que a gente busca respeito, a gente busca igualdade de salário, afinal de contas, sentamos no mesmo banco da universidade e aprendemos as mesmas coisas. Então a gente quer ter o direito ao salário digno, assim como o homem tem, a mulher também poder tê-lo. Eu já estive em local de trabalho em que quem me antecedeu tinha um valor X. Quando eu entrei, foi colocado, ó, só que você vai receber menos. Eu falei assim, por quê? E eu fui abusada o suficiente de falar, então eu não quero. Tá certo. Porque eu não sou menos. E eu não aceitei. Mas não é sempre, Marcão, que você está em posição de chegar para um patrão e falar, eu não quero. Porque quando você não tem uma outra opção e você tem que levar o leite para dentro de casa, eu sei disso, você aceita. Principalmente a mulher, que tem uma coisa chamada maternidade que pulsa aqui dentro. Então as mulheres são assim, elas são sangue, vida, é direto, é muito forte. O homem, ele consegue ser, né, na sua grande maioria, ele consegue separar. A mulher, não. Então, a mulher acaba cedendo ao menor salário, a uma maior carga de tarefas de trabalho, porque ela sabe que ela não pode voltar para casa sem o arroz e o feijão. Então, Você isso sabe é que muito sério. Eu defendo no CREA que tem uma cota para mulher. Porque eu gosto dessas coisas de cota. 30%, 40% do plenário tem que ser de mulher. E de negros também. Eu acho que eu defendo essas teses. São teses que a gente precisa se apropriar. Porque, afinal de contas, se você não obriga que essas coisas venham através de cota, isso jamais será atendido. As entidades que são majoritárias no plenário do CREA, os sindicatos de engenheiro, Clube de o clube de engenharia. engenharia e as outras entidades, passa batido nessa questão. Uma, duas mulheres, três. Tem Muito tem baixo. que ter uma mudança dentro porque eu- dessas entidades majoritárias, na Exatamente. verdade. Porque A assim, gente tem que, mas, Ana, a gente tem que buscar essa luta, porque a gente tem que botar na cabeça dos dirigentes dessas entidades que tem que ter algum tipo de oportunidade para poder ocupar esse espaço. Senão não dá, não. É luta. Mas eu acho que é uma luta muito desigual, tá? Eu estava na plenária tentando defender um engenheiro, que na verdade eu cheguei até atrasado e vi que eles queriam penalizar esse engenheiro. Tá, se ele tá certo ou errado, eu acho que pô, não cabia, mas eu acho que na plenária eu tentei fazer com que chamasse esse engenheiro para saber o porquê que ele errou, né? Mas a opinião de um grupo já estava muito formado em penalizar esse engenheiro. E aí, quando eu cheguei, falei com uma pessoa, falei, pô, vamos tentar ajudar. Aí passou uma mulher e falou assim, segue a ordem.
Tipo assim, Uhum. penaliza. Aquilo ali eu parei para analisar e vi que é muito difícil. Eu sou branco e eu não tenho vergonha disso, não. Porque eu penso até um pouco diferente na minha opinião. Porque, vocês sabem, meus pais são deficientes, então eu vivi muito essa diferenciação que é o ser humano. Então, e isso me formou muito como cidadão. E quando eu vejo uma mulher negra falar segue a ordem de um homem branco, que a maioria dos homens são brancos, velhos, e são presidentes de alguma entidade, vi que a coisa precisa mudar muito. Eu acho que cada um tem a sua opinião, eu acho que cada um está num grupo, tem que entender o grupo, mas a sua formação íntima tem que ser muito além disso. Muito. Então, eu acho que a própria plenária do CREA tem que melhorar muito. Muito. As pessoas ainda não entenderam o que é ser conselheiro. Não entenderam. Então, nós estamos aqui para defender a sociedade, defender a engenharia. E as pessoas não têm esse entendimento. E aí querem formar grupos, como o Marcão já falou, para poder se vitimizar, achando que ela sofreu mais do que o outro. Eu já paro e discordo disso. Nós, eu digo, homens e mulheres, precisamos mudar isso. Isso. Mas, como você já falou, é muito difícil, não é fácil. E eu acho por isso que o sistema está muito parado ainda. Mas é um passo atrás do outro, né? Um passinho de cada vez. É um passinho de cada vez e passos firmes. Eu não acompanhei as eleições do SENS, mas eu via o resultado do Clube de Engenharia. E teve uma renovação em relação às mulheres que foram eleitas para assumir agora no ano que vem, né? Uma só. Oi? Uma só. Mas que não era uma mulher que já participava. Ela participava. Mas não dentro Como do conselheira, sistema. não. Como conselheira, não. Como conselheira, Mas não. dentro do clube, sim. Ela é muito ativa. Porque eu acho que essas entidades são entidades. Aí nem é culpa da entidade, é uma entidade formada por homens, né? Homens de sucesso, de êxito, né? Homens competentes, homens decentes, homens corretos, que fazem daquilo a sua defesa, o seu empoderamento, que é coisa para a mulher, né? Empoderamento. Quer dizer, é difícil você dizer para eles que eles têm que, de alguma maneira, abrir portas para dar passagem. Porque isso não é fácil. Não é fácil. A luta não é fácil, tanto para as mulheres, quanto para negro, quanto para índio, quanto o que for. Eu posso até ter coragem de dizer que a engenharia trabalha muito mais no conservadorismo pesado, no preconceito pesado, Sim. né? E racismo pesado. Eu acho que nós temos uma luta para fazer aí, né, não, Ana Paula? Macieiro. A luta é grande, Marcão, mas o que eu penso que a gente não pode desistir, né? Nem retroceder em relação a isso. A gente tem que estar consciente, tem que estar consciente de quais são os nossos desafios e sempre avançar, né? E acho que também através do exemplo, né, Ana? Isso. Com certeza a Ana mirou, tem algumas mulheres, com certeza, que a inspiraram a ser o que ela é hoje. Sim. Não só dentro da nossa área de trabalho, mas também dentro do nosso núcleo familiar. Sim. Que a gente aprende a ser forte e Exato. tomar os nãos que aparecem na nossa vida, na verdade, como um incentivo para a gente avançar cada vez mais e romper barreiras, né? E alcançar os nossos objetivos. Eu acho que vocês são um exemplo bom disso, de romper barreira e de avançar. Agora tem outro, eu vi, aqui passou a Isabela, não sei se vocês conhecem, que é lá de Areal. Secretária de Obras de Areal. Tem a menina da Michele, da PFERJ. Tem a Bruna, né? De Engenharia de Minas. Aline, lá. São pessoas que eu fico... pessoas que estão dentro do sistema. Yasmin, agora presidente. Yasmin. Então são pessoas que a gente precisa fortalecer, porque senão essas pessoas desaparecem no processo. O processo machista, estou falando de homem porque eu estudar esse processo machista... Não, desaparecer, eu acho que pra fora, não. assim, eu acho que não. Eu só não quero que
quando vocês aparecerem mais do que já aparecem, achem que os homens são os culpados. Eu acho que a gente tem que esquecer um pouco isso. Partir para uma situação em que, de novo, a gente precisa estar muito unido. Mas o perigo disso é que Ana Paula Macieira, Ana Paula, Yasmin, Aline, né? Michele e outras pessoas desapareçam no processo. Quando eu fui conversar com o grande professor Rafael Creco, falei, professor, quem é a presidente da Associação dos Engenheiros Florestais? Ele falou, uma menina excelente. Excelente. Aí o professor faleceu já, Sim. e aí eu fui procurar a Michele e de fato é. É. Então essas pessoas a gente precisa preservar. Com certeza. Tem que preservar. Porque a gente precisa trazer ela, empoderar, trazer para dentro do sistema, porque essas pessoas têm a capacidade de transformar o sistema. Não, assim, eu vejo as duas caminhando, né? Ou pelo Instagram, ela pelo Instagram, ela adora postar, Posto pouco, não posta consigo pouco, postar. você posta eu menos, menos um ainda. pouquinho. Mas o que me surpreende, pelo menos lá na Ana, é que ela tem uma capacidade de trabalho muito absurda. E que eu não tive, eu acho que não tem. Ela cria movimentos, ora ela está na Quinta da Boa Vista, ora ela está na CAERJ, ora ela está não sei aonde. E o tempo dela? Pois é. A gente não vê o teu tempo. Você tem filha, Uhum. né? Você viaja, você trabalha, Mas às vezes estuda. a gente se realiza nisso. Sim, se realiza cara. na execução mas desses trabalhos. Eu digo o seguinte, ela é tão despojada, você é tão despojada, e que as pessoas ignoram isso. Acho que vocês não fazem nada. Mas eu imagino você, domingo, A sobrecarga que a sobrecarga que é criar um movimento de corrida, ou na CAERJ, ou na Quinta da Boa Vista. É porque eu estou pesado, eu não posso correr. Mas eu fico feliz, porque vocês estão numa batalha em prol do sistema. não é só a sobrecarga física, a sobrecarga mental acho que é pior ainda. É. A gente tem que um provar desgaste toda hora que é muito boa. grande. A gente tem que provar. Lembra que você disse que na obra lá, quando a gente começou, que você Sim, estava na obra, precisa. você tinha que provar todo dia de manhã que era uma engenheira de boa qualidade? Exato. E se a mulher é pior. Se muito é a mais mulher é difícil. pior. Mas todo dia a gente tem que mostrar um resultado diferenciado assim que dá o primeiro bom dia para o nosso cliente. É impressionante isso. Eu falando com o Almir da Rio das Aero. Ostras, da Aero, fala assim, Almir, como é que é? O cara, se um dirigente de alguma coisa, um empresário, ele fala assim, a pessoa fala, secretário, fala, só vai entrar aí o doutor Almir, ou o engenheiro Almir. Aí entra o negro. Qual é a primeira impressão que aquela pessoa que está do outro lado da mesa tem? Vai entrar aí a engenheira Ana Paula Macieira, né? É uma coisa diferente, né? Os caras Então. tratam diferentemente. Mas é o que vocês falaram, existem as gerações. As novas, Isso. É Pois muito é. mais tranquilo. Tranquilo. A nova está muito mais tranquila. nós Mas que é por causa de estamos- você, Ana. É por causa da Ana Paulas. Então. É por causa disso. Quer dizer, alguém lutou antes para poder depois ser representado. Exato. Quem... Marcão, e eu acho que teve, desculpa te cortar, Ana. A Ana pode falar melhor disso do que eu, porque eu não sou mãe. Uma mudança em relação à nova geração, a você criar as crianças com uma mentalidade mais aberta, a não serem preconceituosas. Isso. Sim. É o caso da minha filha. Minha filha é muito tranquila, tem uma comunicação maravilhosa com as pessoas, independente da classe. Nós somos pobres, nós somos da Baixada Fluminense, mas ela tem uma excelente relação, independente de cor, nada, não tem esse problema. E eu tenho uma conversa com ela muito aberta. Hoje ela tem 19 anos, é um amor de menina, não por ser a minha filha, mas porque ela tem uma capacidade de ouvir o outro. E só quando a gente consegue ouvir o outro, a gente consegue entender, a gente se coloca no local do outro. Então a gente se permite ser mais humano. Ela é muito humana. A humanização, como o Marcão me disse mais cedo, né? Tudo que a gente foi sofrendo, a gente vai sendo moldado, né? Então eu fui moldada desde muito pequena, sabe? Desde muito criança. A separação dos pais acaba gerando isso na gente. Você cresce antes do tempo, você vive coisas que não eram para aquele momento, mas você vai se moldando. E quando você
assume a maturidade, você consegue separar, é assim que eu quero estar, é assim que eu quero ser. E aí, quando eu olho para nossa meninada hoje, chegando na engenharia e fala assim, me encontra num evento depois de uma fala minha e diz, você me representa, eu quero ser igual a você. Isso é lindo, né? É lindo. E eu É vejo assim, recompensador. eu só tenho 53 e eu acho que eu ainda estou muito jovem. E eu vejo a meninada com 25 saindo da universidade e fala assim, você me representa. Eu quero passar exatamente pelos lugares que você passou, fazer as coisas que você faz. Você entrou numa associação que tinha mulheres e tudo, mas elas sempre ficaram ali no banco do reserva. Você foi lá, você entrou vice a primeira vez, você entrou... E eu nunca tinha pretensão de ser presidente, não, mas estava ali em apoio. Eu falei assim, ó, contem comigo para apoio. Fui vice uma primeira vez. Liderança, E sempre lá. Ela é forjada, ela vem na emergência. Exato. Ela vem crescendo. E então eu fiquei vice-diretora e fui passando e nunca... Ah, quem vai ser o presidente agora? Eu disse, não, não quero não. Aí colocavam, sabe, vamos colocar A, colocar B. E aí houve um momento, falei assim, nós tivemos um problema na associação. E aí quando analisaram todos os nomes, falaram assim, é você que vai trazer o equilíbrio pra gente. Não escolheram porque era a mulher. Você é mulher, a gente nunca teve um homem, mas você vai ter a capacidade de trazer o equilíbrio que a gente precisa nesse momento. Mas isso te dá uma responsabilidade maior, né? É. Porque aí o cara tá postando um desafio, né? E aí, Bota ela lá e vamos ver se dá certo. Pois e aí te cobra todo dia, né, Ana Paula Macedo? Você é cobrada todo dia, não? Sempre, né, todo dia você tem que provar que é boa. É isso? Só que a Ana Paula Guimarães entra na associação, passa por uma primeira prova de fogo que entrou o Covid. A gente já estava com tudo certo para uma conferência, para o nosso grande congresso estadual, os 10 aninhos de congresso, acontecer lá 9 anos de congresso, acontecer na região serrana, em Teresópolis. Tudo fechado com o prefeito, o hotel, tudo certo. E aí entrou o Covid, isolamento. Eu tive que suspender. Eu não sabia como é que funcionava essa coisa do online, né? E já existia a ferramenta, mas na verdade a gente não usava. Não havia necessidade. E aí eu fui aprender, coloquei toda a diretoria para entender, fizemos treinamento, cursinho, contratamos a empresa. Tudo que era para acontecer num congresso presencial aconteceu no online. E de uma excelência que ninguém estava esperando. Partindo dali, as outras entidades buscando a IARD para entender o que a gente fez que o nosso congresso saiu tão redondo. Você sabe o que eu estou pensando aqui? Sério mesmo, uma proposta para vocês duas. E para o Pará também, que é conselheiro, fazer o congresso estadual da mulher engenheira. Fantástico. Né? Uma boa, mas, né? Quando eu me sentei... O CREA podia puxar isso para o ano de 2026. A gente está pensando em fazer um encontro. Eu não sei, eu acho que talvez tinha que ser mais arrojado. Mais arrojado. Mas online, tá falando? Não, que online. Online agora é presencial. Tem que ser para presencial para pegaria todo o Brasil, né? Não, falei Congresso Brasileiro de Mulher Engenheira. Você faz o primeiro estadual. E aí você trabalha isso para poder, é o que a Ana Paula está falando. Já tem um nacional, que é o Ename. Mas eu estou falando do estadual. Quantas mulheres tem hoje no sistema? Cerca de 20 mil. Aqui no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro, olha, pá. De 110, 20 mil é engenheira. Quantas mulheres temos na mútua? Você tem ideia? Nem 10%. Mais ou menos o mesmo percentual, gira em torno de 17% mulher. Entendeu? Acho que já chegou o momento da gente tentar reverter isso. Que dizem, alguns mais entendidos, que de fato na escola de engenharia hoje tem um avanço das mulheres muito grande, né? Mulheres tem aumentado significativamente. Né? Na agronomia já passa de 50%. Agronomia e engenharia de alimentos tem mais, engenharia química tem mais mulheres do que homens. Mas eu acho que a mecânica também vai ter por conta da produção. A produção disparou. Ainda não chega a ser metade, não. Não, mas eu acho que vocês estão daí, um movimento que vocês podem fazer nesse sentido. Enquanto eu estava... Junto à agronomia, produção civil e tal, que tem mais mulheres, dá para fazer uma sugestão, mas não chame só as mulheres, convide os homens. Com certeza. Não, mas isso é natural, Você Luiz. que falou uma vez isso, eu não lembro, convocando os homens, eu não lembro, lá na CIAERJ, os homens precisam estar dentro
Precisa participar. Para participar, para entender. Nas primeiras SOEAs que eu participei, eu achava muito estranho, porque aí tinham uns painéis específicos para as mulheres. Aí você começa a falar dos Aí só vai a desafios, mulher dos lá. problemas. Só tem mulher, gente. Pois é. Do quê? O painel. Nas SOEAs, né? De uns 5 anos atrás, mais ou menos, só tinha mulheres nos painéis. E, na verdade, assim, nós ficávamos afastadas das discussões técnicas que aconteciam naquele mesmo horário, discutindo entre nós. Eu não chegava. Talvez isso é uma coisa, no próprio, objetivo, criando um congresso estadual né? de mulheres, é o que o Barata diz, talvez tenha que dar uma repensada, como é que a gente organiza isso, no sentido dele não ser o clube da do Luzinha. que é o que Então, A tá gente afim de tentar ter. dar uma abertura, dá para você encaixar algumas coisas. Pois é, enquanto eu assistia ali, né, na plenária do CREA, a posse da Beia, né, eu fiquei pensando assim, quais serão os nossos próximos passos? Eu acho que tô a Beia, chegando nesse na sentido. Beia agora, né, então eu falei assim, eu vou, numa nossa primeira reunião, que não tivemos ainda, eu vou sugerir, porque até onde eu sei, a Beia nunca fez o congresso Para mulheres, nunca fez. estadual. Estadual, né? Então, eu fui para casa com aquele pensamento. Aí aqui agora você vai e me solta Fortalece essa, então eu já isso. antecipo Conte aqui a comigo, minha, que eu tô lógico, a minha proposta para levar para a Beia, porque nem foi levado ainda, mas Já solicito o patrocínio da multa. exato, aqui ó, Porque já, ó, o beleza. Barata tem razão pra caramba. E depois que eu fiz a proposta, eu fiquei preocupado. Faz assim, é verdade. Cuidado pra gente não errar na dose Isso. e a gente fazer uma coisa que só vai mulheres. A gente tem que Não. buscar Não. o equilíbrio disso. Mas como é Talvez seja nas mesas, talvez seja na discussão, É que ela falou. talvez seja uma pessoa dessas Mas coisas liderada assim. pelas mulheres. É isso. Eu acho que é isso. Liderada e você convocar alguns homens para compor Mesas, uma mesa, claro. uma palestra. Vai participar. o que a gente tem de riqueza na engenharia feita por mulheres aqui no estado do Rio de Janeiro e não aparece. Sim. É impressionante. Então, tem um espaço em que as pessoas vão poder conhecer esses É resultados, importante. certo? E serem homenageadas, serem reconhecidas, não só por mulheres, mas por homens também. É preciso fazer isso. E uma outra coisa, Estou concluindo... até pensando na o que Carta eu- das Mulheres do Estado do Rio de Janeiro. Ó, Vai, fala. mas uma coisa que eu achei interessante quando eu estive presidente é que eu fui eleita a primeira vez, fui reeleita e o nosso estatuto, ele não tem ainda essa limitação Podia de 2 ficar mais. mandatos, podia ficar mais. Mas quando terminou ali, vem de novo, por que não? Eu falei assim, não, a gente tem que oxigenar. Tem que dar espaço para outra. Eu tô com pique, mas acontece que é muito importante agora a gente trazer um outro colega, preparar um outro colega. E aí veio o Leonardo. Aí eu falei assim, eu posso ficar do seu lado. Aí estou vice. Você sabe que a minha briga é revigorar, é trazer gente Oxigenar jovem. é Não que eu sou velho, eu tenho 73 anos. Tá novinho. Não que eu tenha problemas com o etarismo. Eu não tenho problema nenhum com o etarismo. Eu acho que um sistema que trabalha em cima de uma média de idade em torno de 60, 70 anos, não pode ser um sistema que vá produzir alguma coisa para trazer gente nova. Então não vai. Pois é. Então, é nessa tecla que eu bati, eu falei assim, não, a gente tem que oxigenar, trazer outros colegas. Então, nós Isso. trouxemos colegas que até então nunca tinham sido conselheiras, mas de vez em quando mandavam uma mensagem. Está acontecendo isso assim, eu participei de uma licitação enquanto empresa e a prefeitura soltou um edital lá que não está legal, está fazendo isso que não está certo. Então, pegamos essa colega que sempre dava esse informe para a gente, eu falei assim, ó, a gente está precisando de alguém com a sua expertise dentro da Câmara. Fernanda Vilarinho. Fernanda ótimo. Conselheira. Olha, ela está dando... A Fernanda se identificou como conselheira, ela destroça os processos que chegam até ela com uma qualidade. Fernandinha, beijo para você. Uma qualidade do material que ela prepara, certo? Ela dá uma entrega, um resultado muito positivo. E ela era uma associada que trazia informações pra gente, mas estava lá no cantinho dela. Eu falei assim, vem. Na hora que você deu um empurrão, ela só Vem, estava precisando Fernanda. disso. Aí ela, eu vou... Vem.
E olha que sucesso. E assim, outras colegas que a Vão gente foi chegando. pescando, a gente foi A gente tem que buscando. buscar que o e Clube de trazendo. Engenharia bote uma mulher presidente. Sim, Sindicato de Engenheiro tem uma mulher. sindicato, A CERJ faz oxigenar, bem isso. CERJ Até tem a CERJ muitas. tem muitas mulheres. Sérgio, de parabéns. Muitas mulheres. Então, eu acho que isso é o importantíssimo. IAB fazia, os arquitetos faziam isso melhores do que os engenheiros, né? Exato. Então, oxigenar, certo? Com mulheres, oxigenar pela idade, certo? Mas nós somos um time, então temos que estar sempre ali do ladinho. Uhum. O Léo entrou, eu estou de vice. Em algum momento eu saio de vice, outro vai entrar, mas a Sim. gente vai estar ali Tem que ter essa troca, pertinho, né? certo? Para dar suporte, porque ninguém sabe tudo, ninguém chega sabendo, precisa da memória. E nós, você é uma super memória, você é uma super memória. Eu estou me constituindo assim, uma memória, já tenho algumas informações, né, Ana? Senão a gente conta aqui a idade, né? E eu já falei umas 2 Já vezes. falou. Então, a gente é uma memória e a gente Tá precisa gravado. passar isso para o outro. A gente precisa passar o tempo todo. E eu acredito verdadeiramente nisso. Então, oxigenação é a palavra nas entidades de classe. A gente tem que oxigenar, trazer os novos, ensinar os novos, trazer as mulheres, fortalecer as mulheres de formação, de entendimento, de conhecimento, de história. Ninguém valoriza aquilo que não Eu não conhece, conhece. verdade. Imagina chegar numa plenária de Confeia e só ter tem banheiro uma. masculino. Só tinha a Carmen lá, eu acho que não. Acho que Exato. a O que Carmen que é mais uma. Tinha o mais que uma. que Carmen sofreu Agora num são tempo É. em que só tinha banheiro para homem e ela não sabia o que ela ia fazer É. e tinha que usar um banheiro masculino loucura. dividindo com Eu outros conversei com a homens. Carmen. Isso é ela- louco. Carmen teve Carmen- aqui, tá ela deu falando o da Carmen depoimento Leonora? dela. Leonora, então quando a gente olha Não, a Carmen Leonora Carmen não. Leonora, Carmen, ela- desculpa. lá, quando a gente olha a nível nacional, o sistema lá no seu topo, e só existia banheiros para homem, como isso é grave, e hoje é tão natural, tem o Como em banheiro alguns para quem é canteiros é assim portador também, né? de necessidades especiais, ou o nome que se usa, Acessibilidade. acessibilidade, né? Então hoje tem os banheiros diferenciados, tem um masculino, tem um feminino, no shopping você já tem um banheiro da família, então tem banheiro de tudo que é jeito agora, poxa, que legal, mas a gente veio já de um tipo que só era um tipo de banheiro para um só tipo de pessoa. O quanto nós avançamos, isso Precisa é um gol, avançar né, mais. Ana? Porque o Isso é um gol, né? Precisa Toca aí. avançar mais. Porque Mas a precisa mais- teoria- porque um dos maiores problemas é o retrocesso. É. É. A Ana estava falando em dar visibilidade, né? Uma das nossas metas agora para o ano que vem, trocando a temática de violência, a gente vai incentivar a participação das mulheres. Como? Trazendo o exemplo de mulheres que conseguiram superar desafios e se destacar dentro da nossa área, né? Então, semanalmente a gente vai lançar pílulas com depoimento dessas mulheres e a cada mês a gente vai publicar um documentário falando sobre a vida de uma especificamente. No primeiro trimestre, nós vamos lançar o edital Mas pela multa, é isso? pelo Programa Mulher, Ah. para que as mulheres possam indicar outras a participarem, né? E aquelas que foram mais indicadas vão ser convidadas a participarem dos documentários. Eu queria, como daqui a pouco o Barato vai dizer que está chegando a hora, Não, é, eu queria faltam 4 minutos. eu queria de início dizer assim, eu não me surpreendi com vocês. Quando nós convidamos vocês, eu não me surpreendi. Eu sei que vocês são numa capacidade rara. São pessoas que estão numa luta rara. E eu tenho, assim, uma doce amizade por vocês, porque acho que vocês têm um carisma muito grande. E a gente precisa prestigiar pessoas como vocês e outras que passaram por aqui. Eu queria, assim, aqui eu já conversei com o Barata, conversei com a Ana Paula Guimarães hoje, você não foi no almoço, e aí eu não... Assim, Tá correndo eu no estava trabalho. pensando, conversei com o Barata, e a gente estava pensando para o ano que vem, de 2026, a partir de março, que a gente só volta em março, eu acho que fevereiro é ruim de fazer, janeiro é férias, Barata quer viajar, quer fazer uma família. Descansar, Eu não né, sou de Barata? viajar, eu não sou de descansar, mas de qualquer maneira, eu não sou de descansar, mas de qualquer Trabalhando pra maneira é uma caramba. coisa interessante. Natal, Ano Novo, não dá. E a gente pretendia incorporar vocês no podcast. Eu falei com a Ana Paula Guimarães, falei com
uma macieira, eu cheguei a falar por telefone com isso, com essa ideia. Dose dupla. Isso é, a ideia que tá na minha cabeça funcionando é que pelo menos uma vez por mês participasse uma. Ou eu, o Barato e vocês, uma. Intercalar. Intercalar, para vocês terem sua vida de Talvez vocês. de 15 em Então, 15, de semana 15 em sim, 15, uma semana não. todo Entendeu? dia. Uma vez o Marcão é lindo Barato. que ele faz o convite no ar, né? Eu faço. Não, exatamente, mas isso já estava combinado. Mas para porque vocês eu pensarem. já tinha falado, claro, que vocês pensarem, porque isso é uma transparência, uma visibilidade que vocês vão dar na vida de vocês, que é uma avaliação que vocês precisam ter. Claro que o podcast Papo de Engenharia não é um podcast da Anitta, nem é um podcast sei lá, de alguém que tenha milhões de seguidores. Mas é o podcast dos nossos amigos Marco Antônio Barata. Mas é o podcast da engenharia, da agronomia da engenharia, e da agronomia geociência. e geociência. Então a gente tenta fazer isso. Claro que depois a gente vai buscar as outras mulheres das outras áreas para tentar fazer um revezamento nisso. Mas no início a gente quer saber se isso é uma ideia boa. Se for uma ideia boa, nós incrementamos, não tem problema nenhum. Entendeu? Eu estou convidando vocês. Pensa, Então, estamos convidando vocês no ar. Agora, Não quero resposta agora. Aquela coisa Eu assim, acho que você quer casar comigo? não faria Manda, isso. a pessoa Não fala, faria "Pô, isso no ar, fazer isso com a gravação. Vocês estão convidados a participar. Como todo mundo sabe, vocês são pessoas que têm conversa, têm discurso, que estão essa ideia do preparadas. Marcão é boa, É. porque a gente precisa oxigenar também, tá? Eu acho que a gente precisa mudar, talvez, os pontos, buscar pessoas que não estão dentro do sistema, eu digo assim, fincado em associações, em entidades, no CREA, pessoas que trabalham muito, a gente precisa trazer para cá. Exato. A minha trajetória de vida, de pilares que eu acho que eu posso, que eu quero buscar, mas ele reclama, é fortalecer a engenharia, eu quero fortalecer a acessibilidade, eu acho que está muito longe disso, e eu luto muito pela causa animal. Mas eu, Barata, Marcão luta por outras coisas, você vai lutar por outras coisas, você luta por outras coisas. Meu foco é esse. E aqui, eu acho que a gente pode melhorar esse papo da engenharia como um todo, trazendo acessibilidade, eu trago as mulheres, eu trago ideias novas, eu trago várias outras coisas para fortalecer, só. Sem demagogia, sem nada. Mas eu lá fora, eu vou lutar muito, brigo muito por uma acessibilidade mais forte, por uma causa animal mais digna. Esse é meu compromisso aqui fora. E além dos meus trabalhos, o Marcão busca fortalecimento da engenharia, ele já está há 30 anos lutando com isso, né? E vai ter mais 30 anos para lutar. Eu acho que é o nosso... Não, mas eu tô conseguindo. Porque... Claro que eu fiquei assim 30 anos. Ana Paula, as Anas Paulas me representam. Sérgio, eu não tô frustrado com a discussão de engenharia. Não, eu também acho que eu tô achando que eu tô avançando. Sim. Com certeza. Entendeu? E vou Como diz colocar- João Nogueira, o medo é o espelho se quebrar. E vou colocar Isso é que é o medo. no Então, ar, a gente vamos tocar. no ar, em que o Marcão buscou muitas pessoas para entrar para o sistema e algumas delas viraram a cara. Mas Eu, Barato, não é você. Você não tá nem aí. Mas Tô nem aí. eu sinto que isso não é leal. Não, Então, certas coisas a gente precisa colocar e precisa melhorar. Luiz, a minha discussão é com Ana Paulas, é com pessoas, Vocês é com pensam. Michele, com a Aline, Vamos com pensar, pessoas, vamos com pensar, pessoas, né? com pessoas que passam. Porque a Ana Paula tá mais por aqui. Você Tá. tá rodando Eu mais. acho que o sistema tem que trabalhar um dia, a gente ter uma mulher presidente do sistema, Confeia, presidente do sistema CREA. Então, em São Paulo já tem uma mulher presidente do CREA São Vários Paulo. estados Vários têm. estados já tem. Na No Rio, Amazonas, Brasília, em Brasília, no Rio, a gente tem que Adriana, trabalhar esse Rio Grande sentido. do Sul. Né? Eu acho que tem que trabalhar. Eu estou disposto a colaborar em qualquer que for. Eu também tenho uma discussão, acho que o Barato, eu tenho uma discussão com a questão negra. Eu tenho uma discussão que eu acho
que o negro tem que participar do sistema. Eu acho que tem que trazer. Até porque são aligiados no processo. O processo das entidades de classe não busca trazer esses caras. A mulher também, mas negro com certeza. Mas, bom. Pessoal, Marcão. Fala, mocinha. considerações finais. Pode falar mais de uma hora aqui. Exatamente isso. Considerações finais. Eu gostaria de, para além de agradecer, eu já fiz isso no início e da outra vez, mas é dizer o quanto foi importante a criação do Papo de Engenharia. Eu assisti um podcast, eu falei isso hoje para o Marcão, e eu fiquei assim apaixonada, porque assim, eu não acompanhei a história, eu não acompanhei a construção. Mas ouvindo relatos de quem esteve lá no dia a dia, com o sol na cabeça, executando, construindo, fazendo acontecer a obra, é como se eu estivesse vivendo a obra. A pessoa, ao relatar, reviveu. E a gente, ao assistir, a gente se coloca um pouco dentro daquele momento, né? A Ponte Rio-Niterói. Foi o professor Carlos Henrique. Então, nós temos, assim, muitas preciosidades da engenharia no Rio de Janeiro, Sim. obras fabulosas e que estão assim na memória de alguns lá atrás e que a moçada de agora não conhece, não sabe. Então o Papo de Engenharia, ele não é uma entrevista pura e simplesmente. Quase uma família. Ele coloca você num divã, certo? Você senta e você começa a falar, você começa a lembrar histórias do que você fez, do que você pensou naquele momento, quem estava ao seu lado, quem te apoiou, quem não te deu suporte. E quando você vê, você já falou até muito além daquilo que vocês não planejaram, porque ele sempre diz que ele não planejou o Papo de Engenharia, mas ele acontece. E foi assim que eu vi ali na entrevista do Carlos Henrique, em relação à Ponte Rio-Niterói, e tantos outros que vieram. A Teneuza, ela se soltou e foi tão bonitinho. Eu adoro Teneuza, sabe? E a Ana Paula também, mas a Ana Paula foi falando, e tantos outros que vieram aqui e foram soltando, assim, de forma gradativa, calmamente, para que a gente pudesse absorver. Porque é um papo. É uma conversa gostosa. Sim. Não é uma entrevista que te deixa desesperado. O que eu vou responder? O que eu vou falar? Não, é um papo. Mas surpreendeu também a gente que veio uma pessoa de São Paulo e aí ele acabou e falou assim, cara, que papo tranquilo. Eu tava muito nervoso. Aí eu falei, não, porque é um papo como se fosse sentar no restaurante, conversar e comer, beber, E pegar um bombom. isso. E aí você vê, você já falou o que deveria falar, o que não deveria falar, você já falou. Falou a tua idade aqui, já está registrado. Está registrado. Mas e é isso. Então eu gostaria aqui de dar a vocês dois assim, o parabéns pela criação do Papo de Engenharia dessa forma leve, gostosa, que chega a quem nos assiste de uma maneira muito boa, muito sincera, tá? Obrigado. Feliz Ana Paula Natal. Maciero, para a gente poder terminar. terminando, Marcão, o último podcast É o último podcast do ano que vocês estão participando. Honradas, né, Ana? Poxa, Essa dupla de Ana Paula fazer parte desse episódio. Fazer coro com a Ana, né? Parabenizar vocês dois pela realização desse trabalho. A gente sabe que não é fácil estar à frente de um podcast. Eu já participei de alguns, a gente sempre tem um pouquinhozinho assim de frio na barriga, né? Não sabe para que lado que vai a conversa. Algumas pessoas até Mas... têm uma certa resistência a mim, porque acham que para mim é veemência, eu vou de alguma maneira. Você tem uma característica muito marcante. Marcante demais. O Marcão, ele não guarda o que ele pensa, né? Ele fala e às vezes as pessoas podem confundir isso, né? Como grosseria ou coisa do tipo. Mas eu faço questão de deixar registrado publicamente o meu carinho, meu respeito, a minha admiração por você. Todos os momentos em que a gente trabalhou junto, a primeira oportunidade foi na diretoria do CREA. Na primeira reunião, o Marcão era um dos que fazia mais confusão e falava mais alto, né? E aí eu passei a prestar muita atenção, porque geralmente ele tinha razão nas coisas que ele falava, na maioria das vezes. Não, na maioria das vezes ele tinha razão no que ele falava. Ele só perdia um pouquinho o tom, mas ele sempre estava certo, pouquíssimas vezes não. Barata também, você sabe que te amo, né? Vocês são dois amigos muito queridos. Admiro o trabalho de vocês, admiro a trajetória de vocês. Acho que a nossa participação como mulheres dentro do nosso sistema
ela dependeu e depende muito dos homens brancos mais velhos, como você falou, mas eu não digo só isso. Das pessoas que estão ao nosso redor nos abraçar, nos apoiar e nos incentivar. Sim. Porque para a gente chegar onde nós estamos, ainda temos um caminho muito longo a percorrer, portas precisaram ser abertas e a gente precisou de ter pessoas parceiras e amigas nessa trajetória, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que zelo muito pelas minhas relações de amizade, né? E faço questão de frisar que vocês moram no meu Muito coração. obrigado. Eu sei E, disso. e o apoio e o incentivo ao podcast é por acreditar no projeto que vocês sonharam, conseguiram realizar, alcançaram o êxito, trazendo pessoas, como a Ana falou, que compartilharam as suas histórias de vida pessoal e também profissional, mostrando muitas coisas, muitas facetas que a gente não conhecia e Sim. que através do trabalho de vocês teve a oportunidade de conhecer. Para mim é um convite honroso, né? Não só estar aqui como entrevistada, mas também Como poder entrevistador. participar com vocês no ano de 2026. Claro que a gente tem uma agenda louca, né? Mas na medida do possível a gente tenta abraçar os projetos e os desafios. Barata sempre fala que eu trabalho muito, mas é porque eu sou meio surtada, né, Barata? E eu não sei falar não. A gente não sabe falar, não. É. Por isso que nós estamos aqui. E Não, é porque aproveitar, não é fácil. Sim, é que é difícil. que é mais difícil, né? Mais difícil. Aproveitar para desejar um feliz ano novo Opa, para todas aquelas pessoas que certeza. estão nos assistindo, um feliz Natal e que o ano de 2026 a gente possa colher ainda mais frutos e realizações do que já aconteceram nesses anos e que os nossos sonhos pessoais e profissionais se realizem, né? Perfeito. Muito bem. Muito obrigado para Muito vocês. obrigado a vocês. 10 minutos. Obrigado, Ana Paula. Obrigado, Ana Paula. E obrigada Obrigado, pelas Ana. flores. As flores é para lindíssimas que eu mais um amei. reconhecimento da participação. Amei minhas flores, lindas. Agora você Foi, Roger.